Oremos. Pai nosso que estás nos céus, a Ti a nossa gratidão pela vida, por este dia que nos concedes, a nossa gratidão, Pai, por tudo que tens feito por nós e também por este momento que vamos agora estudar a Tua Palavra. Que Teu Espírito Santo esteja presente conosco, nos ajudando a entender a Tua Palavra, vivê-la na prática em nossa vida. Pedimos que abençoes a todos os que estudam conosco, dê vitórias nos problemas que enfrentam em sua vida, que sempre estejam confiantes em Ti e prontos a fazer a Tua vontade. Abençoes também em especial Penha Furlani, que hoje completa mais um ano de vida. Abençoes Maria de Fátima e os filhos, netos, especialmente Aline, Jefferson, Nicolas e Gabriel. Abençoes Dirce Conrad e o filho Tiago Conrad. Abençoe Regina Neves, também Andréia Alves, Nelly Leite, Marilena Cunha de Almeida, Tânia Henriques e o seu esposo. Abençoe Mara e todos os nomes que ela cita nos seus pedidos. Abençoe Roseli Francisco dos Santos, Genilda Sandri, Solange e todos os demais que nos escrevem, que recebam as bênçãos, Pai. Todos os nomes que eles citam aqui possam ser abençoados por Ti, em nome de Jesus. Amém. A Deus seja toda a honra, toda a glória e todo o louvor por tudo que Ele tem feito por nós, e estamos felizes por podermos estar junto com vocês mais uma vez para estudarmos a Bíblia. Estamos essa semana aprendendo aqui algo especial em nossa vida, que é a nossa lealdade a Deus, a nossa adoração mesmo em momentos difíceis que nós atravessamos. Nós precisamos colocar Deus em primeiro lugar em nossa vida e as demais coisas nos serão acrescentadas. Ontem nós estivemos com vocês estudando a respeito do altar que Deus pediu que fosse construído. Era a ordenança que Moisés havia dado lá em Deuteronômio, que quando eles entrassem na terra, edificassem um altar com pedras naturais, pedras que não haviam sido trabalhadas, e depois eles deveriam oferecer ali holocaustos, ofertas de paz, e sempre colocando Deus em primeiro lugar, tudo isso antes de enfrentarem as batalhas que eles iriam enfrentar para possuírem a terra. E quando então nós lemos aqui em Josué capítulo 8, nos versos 32 a 35, aqui a palavra de Deus, ela nos diz: E enquanto os israelitas observavam, Josué copiou nas pedras a lei que Moisés lhes tinha escrito. Todo Israel, tanto os estrangeiros como os israelitas de nascimento, junto com os líderes oficiais e juízes, se dividiu em dois grupos. Um grupo ficou em frente ao monte Gerizim e o outro em frente ao monte Ebal. Entre os dois grupos, que estavam voltados um para o outro, ficaram sacerdotes levitas que levaram a arca da aliança do Senhor. Tudo foi feito de acordo com as ordens transmitidas de antemão por Moisés, servo do Senhor, para que o povo de Israel fosse abençoado. Em seguida, Josué leu todas as bênçãos e maldições que Moisés havia escrito no livro da lei. Cada palavra de cada ordem de Moisés foi lida para toda a comunidade de Israel, incluindo as mulheres, as crianças e os estrangeiros que viviam entre eles. Aqui está então Josué cumprindo a ordem, o que Moisés havia deixado escrito. O povo de Israel se dividiu em dois grupos, um ficou em frente ao monte Gerizim e o outro em frente ao monte Ebal. Os dois grupos estavam um de frente para o outro, e no meio desses dois grupos estava ali a arca da aliança, que era levada pelos levitas. E ali tudo foi feito de acordo com as ordens que haviam sido transmitidas por Moisés, que o povo deveria fazer ao tomar posse da terra. E eles estavam cumprindo as obrigações que eles tinham para que pudessem fazer a vontade de Deus e Deus estar com eles nas batalhas que eles iriam enfrentar. E conforme nós vemos aqui, tudo que Moisés deixou escrito, tudo foi lido para o povo de Israel, para as mulheres, para as crianças, os estrangeiros que viviam entre eles. Nada deixou de ser lido, todas as instruções. Então o povo estava orientado como é que eles deveriam agir quando eles tomassem posse da terra que Deus havia prometido. E quando lemos também Deuteronômio 4 e no verso 31, nos diz a palavra de Deus: Pois o Senhor seu Deus é Deus misericordioso, não os abandonará, nem os destruirá, nem se esquecerá da aliança solene que fez com seus antepassados. Então, irmão, Deus é fiel.
Deus é misericordioso. Deus, ele não nos abandona. Deus, ele cumpre tudo aquilo que ele promete fazer em nosso favor. Mas para isso, irmãos, precisamos obedecer. Precisamos crer nesse Deus que é poder, nesse Deus que tudo pode, e mesmo que algumas coisas acontecerem conosco e que são coisas que nós não estávamos esperando que fossem acontecer, alguma tragédia, alguma perda, alguma enfermidade, deveremos ter a plena certeza de que Deus está conosco. Deus, ele tem um propósito para cada um de nós. Nada acontece conosco se não for da vontade de Deus. Deus, ele tem o controle. E quando nós confiamos nesse Deus, quando nós obedecemos esse Deus, quando nós estamos dispostos a fazer a vontade dele, aquilo que ele nos pede, nós saberemos que o que está acontecendo conosco é o que Deus, o propósito dele para nós, e ele sabe qual é o propósito, o que é melhor para nós. Que nós permaneçamos confiantes nesse Deus. Como eu disse ontem para vocês e tenho dito ao longo desses estudos que fazemos, ninguém está isento de passar por um sofrimento, ninguém está isento de passar por uma perda, por uma enfermidade. Enfim, as adversidades, elas vêm sobre todos. A diferença está entre aqueles que realmente creem em Deus e que obedecem e fazem a vontade dele, e aqueles que creem, mas que não fazem a vontade de Deus. Então, quando sobrevêm essas adversidades na vida, as pessoas que creem em Deus, mas que não estão dispostas a fazer a vontade dele, vão entrar em desespero, vão chorar, vão se lamentar, vão dizer: por que está acontecendo isso comigo? Porque não conhecem o Deus da Bíblia, o Deus. Eles não têm relacionamento com esse Deus. A diferença está em nos relacionarmos e apenas crer teoricamente nesse Deus que nós dizemos crer e que cremos, mas que não estamos prontos a obedecê-lo. Em Deuteronômio capítulo 6, no verso 12, nós lemos: cuidem para não se esquecerem do Senhor que os libertou da escravidão na terra do Egito. Cuidem para não esquecer do Senhor. Vejam, é por isso que Moisés disse que eles deveriam tomar 2 pedras grandes, pintadas com cal, e escrever nelas aquilo que o Senhor pede de nós. Porque, como disse aqui, cuidem para não se esquecerem do Senhor que os libertou da escravidão da terra do Egito. Nós esquecemos muito fácil e nós temos que tomar cuidado, porque o inimigo, ele é astuto. O inimigo, ele quer fazer com que nós nos esqueçamos daquilo que Deus pede de nós e que continuemos vivendo como se nada estivesse acontecendo, que está tudo bem. Mas foi o que eu disse agora há pouco: quando vem as adversidades, aí nós vamos clamar a Deus, nós vamos chorar, nós vamos perguntar o porquê está acontecendo isso conosco. Por quê? Porque nós nos esquecemos daquilo que Deus fez por nós. Ainda em Deuteronômio 8, versos 11 e 14, nos diz assim: tenham cuidado para que em meio à fartura não se esqueçam do Senhor seu Deus e desobedeçam aos mandamentos, estatutos e decretos que hoje lhes dou. Esse foi o verso 11, Deuteronômio 8. Então tenham cuidado para que em meio à fartura, quando tudo está bem, quando ninguém está doente em casa, quando nós temos trabalho, quando não está faltando nada, as nossas contas estão em dia, cuidem para não se esquecerem do Senhor seu Deus. Porque isso é comum às vezes acontecer com as pessoas. Está tudo bem, não tem nenhum problema. Eu creio, Deus existe, Ele está lá, mas eu não tenho relacionamento com Ele. A questão aqui é relacionar com Deus, ter comunhão com Ele, mesmo em meio a quando tudo está bem, quando temos fartura, quando tudo está a mil maravilhas, nós temos que continuar buscando ao nosso Deus. No verso 14, Deuteronômio 8, diz assim: não se tornem orgulhosos e não se esqueçam do Senhor seu Deus que os libertou da escravidão na terra do Egito. E outro detalhe, muitas pessoas ficam se vangloriando, ficam orgulhosas, né? Porque Deus está cuidando, porque não está faltando nada. E então cuidem para não ficarem orgulhosos, diz aqui a palavra de Deus. E quando nós vamos então lá para o 2 Reis capítulo 17, e nos versos 38, 2 Reis 17, verso 38,
nós lemos: não se esqueçam da aliança que fiz com vocês e não adorem outros deuses. Vejam, Deus ele quer fidelidade a Ele. Deus ele quer uma entrega total. Deus ele não quer que nós o deixemos quando tudo está bem conosco e vamos em busca de outros deuses, em busca de adorar ídolos, cantores, adorar atrizes, atores de novela, de filmes, enfim, são tantas coisas que procuram tirar o nosso foco de Deus. Então Deus diz: não se esqueçam da aliança que fiz com vocês e não adorem outros deuses. São orientações que a palavra de Deus nos traz, irmãos, para que nós permaneçamos firmes na presença do Senhor. Nós fomos salvos em Jesus quando nós o aceitamos, mas nós precisamos continuar sendo salvos através do relacionamento que nós vamos ter com Ele no nosso dia a dia. É isso que nós precisamos estar atentos, se nós estamos nos relacionando com Deus ou não. No Salmo 78 e no verso 7, o salmista escreveu: portanto, cada geração deve pôr sua esperança em Deus, não esquecer seus poderosos feitos e obedecer os seus mandamentos. Vejam, cada geração deve colocar a esperança em Deus, não esquecer de tudo que Deus fez por nós e estarmos prontos, dispostos a obedecer a Deus, guardando os seus mandamentos, fazendo a vontade dele em nossa vida. Então Deus, irmãos, ele deixou tudo escrito, ele deixou tudo mastigadinho para que nós possamos entender que a salvação não é somente nós aceitarmos a Jesus, passarmos pelas águas e já está tudo pronto. Nós temos um compromisso com Deus a partir do momento que nós aceitamos a Jesus, de caminhar com Ele no nosso dia a dia, de obedecer os seus ensinamentos, de fazer a vontade dEle, seguir as suas ordenanças. Isso nós precisamos fazer no nosso dia a dia após aceitarmos a Jesus. E então, a fé, ela nos salva através dos méritos de Jesus. E as obras, elas nos acompanham para que nós demonstremos que nós cremos nesse Deus e que nós obedecemos e fazemos a vontade dele em nossa vida. Os seres humanos, como eu disse para vocês ontem, esquecemos muito fácil das coisas que acontecem conosco, especialmente as coisas boas. As coisas ruins, normalmente nós ficamos relembrando, na verdade. Mas as coisas boas, às vezes, nós esquecemos. É por isso que eu disse para vocês, alguns dias atrás, anote em um caderno, tenha um caderno especial só para anotar as bênçãos que você recebe cada dia. Anote lá, dia tal hora aconteceu isso, tal dia aconteceu isso. Por exemplo, aconteceu essa tragédia lá em Rio Bonito do Iguaçu, um tornado destruiu toda a cidade. E eu vi uma reportagem de que um bebê foi tirado do seu berço e jogado em cima de uma árvore. E esse bebê foi encontrado vivo. Os pais o encontraram. Vejam, irmãos, isso não é uma bênção que jamais deve ser esquecida. Um bebê, poucos meses de vida. Deus é maravilhoso, irmãos. Deus ele é grandioso. E eu sei que você tem recebido bênçãos em suas vidas. Nós temos outras pessoas que têm passado por tragédias, perderam filhos. Uma irmã mesmo, há pouco tempo, semana passada, perdeu um filho de aproximadamente 12 anos, foi lá em Governador Valadares, afogado. Ele nunca tinha ido ao rio. O dia que foi, ele morreu. Vejam, são tragédias, irmãos, que acontecem na vida que nós não sabemos explicar. Por que foi acontecer isso? Agora, bênçãos, esse garotinho, bebezinho, foi salvo nesse tornado. Irmãos, Deus ele está cuidando de cada um de nós. Sejamos gratos, mesmo nas perdas. Vocês que porventura nos ouvem, que moram aí na região de onde houve esse tornado, Rio Bonito do Iguaçu, sejam gratos a Deus por Deus ter preservado vidas. Algumas foram perdidas, alguns perderam todos os bens, a cidade toda foi destruída. Mas sejamos gratos a Deus pela vida que Ele nos dá e a força para podermos começar e reconstruir tudo. Deus, Ele está presente conosco, mas para isso nós precisamos nos lembrar de tudo aquilo que Ele fez por nós e faz a cada dia, a cada momento. Que Deus nos abençoe e desejamos a todos vocês um bom dia.